A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer aos nossos queridos telespectadores que são alunos deste curso de teologia sobre profecias bíblicas, né? E eu lembro mais uma vez, para você ser aluno dessa escola de teologia, não precisa nem você se matricular, basta você acompanhar a nossa programação pela TV ou pela internet. Se você perdeu algum programa, vai lá no playlist, assiste. E o nosso desejo, o sincero desejo do nosso coração é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo da palavra de Deus, que você tenha um conhecimento, né, mais amplo sobre o conteúdo profético das Sagradas Escrituras. Agora, se você ainda não é evangélico, se você ainda não é cristão, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal, né? Lembre-se disso, Jesus veio ao mundo para morrer por nós, para dar a vida por nós, para nos comprar para Deus. Ele veio para pagar o resgate e a Bíblia deixa isso bem claro, né? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você ainda não é cristão, se você não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal, para você poder ter direito à salvação e desfrutar de todos os benefícios, de todas as benécias, de todos os privilégios que só a salvação oferecida por Cristo é quem pode te dar, pode te oferecer. Obrigado por podermos adentrar na sua casa mais uma vez. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de solicitar aos nossos queridos telespectadores, se você tem amigos, familiares em outros estados, talvez até em outros países, por favor, divulgue a nossa programação, né? O nosso objetivo é que um maior número de pessoas sejam alcançadas, sejam abençoadas através da programação da Rede Brasil. E se você tem dúvidas, se você deseja enviar uma mensagem para nós, talvez você queira enviar uma crítica, uma sugestão, uma opinião ou a sua dúvida, anote aí o número do WhatsApp, é o 994661010. Como é do seu conhecimento, nessa nova temporada nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas e eu diria que se hoje fosse o último programa desta temporada, que não é, se fosse o último programa, eu diria que pelas dezenas de profecias que nós já estudamos desde o livro de Gênesis, nós poderíamos dizer que a Bíblia, realmente as profecias bíblicas são infalíveis, né? Nós já estudamos dezenas de profecias e diariamente nós fazemos isso. Estamos priorizando aquelas profecias que já se cumpriram. Nós não estamos estudando todas, estamos estudando as profecias que já se cumpriram, que o seu cumprimento pode ser comprovado pela Bíblia ou pela história. Isso nos mostra, nos evidencia que as profecias bíblicas, elas não falham, que no tempo oportuno, no tempo de Deus, elas têm o seu cumprimento. E o nosso desejo, né, é nós estudarmos, darmos continuidade ao estudo dessas profecias. Nos programas anteriores, né, nós já estudamos profecias em vários livros, mas nos últimos programas nós estamos estudando as profecias, né, de Oséias, já estudamos as profecias. Volta, por favor, Oséias, aquele homem que casou com uma filha de prostituição. Já estudamos as profecias do profeta Joel, o profeta do avivamento religioso. Já estudamos também as profecias de Amós, aquele homem que não era profeta, nem filho de profeta. Já estudamos também as profecias de Obadias, aquele profeta que falou contra os edomitas, os descendentes de Esaú. Já estudamos também as profecias de Jonas, o profeta fugitivo, e semana passada nós estudamos as profecias do profeta Miqueias, que foi o profeta que profetizou acerca da cidade do nascimento do Messias. Hoje nós vamos dar início ao estudo do 7º
dos 12 livros denominados de profetas menores, que é o livro do profeta Naum, que foi abre a tela por gentileza, que foi um profeta levantado por Deus para transmitir uma mensagem de juízo contra os ninivitas. Traz a tela, por favor. Então, observe que Deus levantou 2 profetas para profetizar contra Nínive, a capital da Síria. Um nós já estudamos, que foi Jonas, que na ocasião da pregação de Jonas, os ninivitas se arrependeram, mas eles depois, a outra geração, começaram a pecar, a transgredir as leis divinas, e cerca de 150 anos depois, Deus levanta outro profeta, desta feita o profeta Naum, para trazer também uma mensagem de juízo contra os ninivitas. Só que dessa vez, os ninivitas não se arrependeram através da mensagem de Naum e também receberam o seu devido castigo. Mas antes de nós lermos o texto, explicarmos a profecia do capítulo 1 do livro de Naum, nós gostaríamos de falar um pouco sobre o profeta e também sobre o livro. Primeiro, o significado do nome. É interessante que o nome Naum significa conforto ou confortador. E mesmo que os pais de Naum não soubessem que ele seria um profeta, mas mesmo sem saber, colocaram o nome profético. E por quê, professor? Porque Naum não foi usado por Deus só para transmitir uma mensagem de juízo contra os ninivitas, mas também para transmitir uma mensagem de conforto ao reino do sul, Judá, Jerusalém, porque eles estavam se sentindo ameaçados pela Síria. Isso ocorreu depois do cativeiro do reino do norte, né? Então, Naum foi usado por Deus não só para profetizar contra Nínive, mas também trazer uma palavra, uma mensagem de ânimo, de conforto, de fé, de esperança para o povo de Judá e de Jerusalém. Outro fato interessante é que a Bíblia não traz muitas informações sobre Naum, quase nenhuma. A Bíblia não diz, por exemplo, quem eram os seus pais, não diz a qual tribo ele pertencia, não fala nada sobre a sua profissão, não diz quem eram os reis que estavam reinando em Judá quando ele profetizou. A única informação que a Bíblia traz, clara, não é de uma forma bem evidente, é que ele era natural de uma vila chamada de Elcós, e é por isso que ele é chamado de o Elcosita, ou Elcosita. E o livro do profeta Amós, ele é o 7º dos profetas menores e contém apenas 3 capítulos. É um livro curto, breve. Também ele é um dos 3 livros proféticos cuja mensagem é dirigida quase que exclusivamente a outra nação estrangeira. Então, além de Naum, que profetizou contra os ninivitas, os outros 2 são Obadias, que nós já estudamos, que profetizou contra os edomitas, e Jonas, que também profetizou para os ninivitas. Agora, há uma diferença drástica entre a mensagem de Jonas e a mensagem de Naum. O destinatário era o mesmo, que eram os ninivitas, claro, em épocas distintas. Mas quando Jonas profetizou, os ninivitas creram em Deus, se arrependeram dos seus pecados, decretaram jejum e por isso foram poupados. Mas cerca de 150 anos depois, os ninivitas voltaram a cometer os mesmos pecados, as mesmas transgressões, e dessa vez Deus levanta o profeta Naum para transmitir uma mensagem de julgamento, e eles não foram poupados. Dessa vez não foram, Então hoje nós vamos estudar essa profecia que encontra-se no capítulo 1º do livro de Naum. Abre a tela, por gentileza. O título do programa de hoje, dessa profecia, é Profecia contra a cidade de Nínive. Nós vamos ler os primeiros 14 versículos de Naum, mas você vai perceber, antes de nós estudarmos essa profecia, você vai perceber algo, traz a tela, por favor, extraordinário no livro de Naum. Naum, ele é um profeta um tanto que teológico. Ele fala muito sobre Deus, sobre a grandeza de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Enfim, esses 3 capítulos de Naum nos traz muitas informações sobre a pessoa de Deus. E eu tenho certeza disso, que o Espírito Santo de Deus estará falando conosco
durante esses 3 programas que nós dedicaremos para estudar sobre a profecia de Naum. Abre a tela, por gentileza. Capítulo 1, versículo 1 de Naum diz assim: peso de Nínive. Professor, o senhor pode explicar o que significa essa palavra peso? Sim, posso sim. A palavra peso significa uma sentença, uma mensagem de juízo. Em outras palavras, eu poderia traduzir da seguinte forma: mensagem de juízo contra Nínive, que era a capital da Síria. Aí continua dizendo, livro da visão de Naum, significa dizer que ele teve também visões e diz que ele era o Elcosita, porque ele era natural de uma vila chamada Elcós. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 2. Aí ele começa falando quem é Deus. Olha, traz a tela, por favor. É claro que eu não estou dizendo que se você ler os 3 capítulos de Naum, você vai conhecer tudo sobre Deus, porque não é possível conhecer tudo sobre Deus. Mas eu posso dizer que há muitas informações, há muitos atributos que são mencionados no livro de Naum. Deus se utiliza do profeta não só para transmitir uma mensagem de juízo, uma mensagem de julgamento para os ninivitas. Deus se utiliza de Naum não apenas para trazer uma mensagem de conforto, uma mensagem de fé, de ânimo e de esperança para o povo de Judá e de Jerusalém, mas Deus se aproveita, Deus se utiliza desse profeta para dizer quem ele é. Se você quiser conhecer os atributos de Deus, você vai encontrar muitos, não todos, mas muitos atributos de Deus que são mencionados por Naum. Quer ver? Abre a tela, por gentileza. Aí primeiro ele vai dizer assim, olha, o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. Em outras palavras, olha, o que é que Naum está dizendo? Traz a tela, por gentileza. O que Deus está dizendo de Naum é o seguinte, olha, que para um grupo de pessoas Deus é zeloso. E zelo aí fala de cuidado, de proteção. Mas para outro Deus é vingativo. Traz a tela, por favor, para você conferir. Observe, o Senhor é um Deus zeloso e que toma a vingança. Em outras palavras, para o seu povo, para aqueles que guardam a sua lei, os seus mandamentos, seus princípios, Deus é zeloso. Você vai perceber, o maior exemplo disso é Israel, a nação de Israel, o zelo, o cuidado, a proteção de Deus para com a nação de Israel. Mas observe que o texto diz, e que toma a vingança. Deus também é juiz, Deus também senta-se no tribunal para julgar, para punir, para castigar. Aí ele continua dizendo, o Senhor toma vingança e é cheio de furor. Deixa eu explicar algo aqui. Traz a tela, por favor. Quando Naum diz que Deus é cheio de furor, cheio de ira, é bom lembrar isso. Que esse furor, que essa ira é uma ira santa. Se você me perguntar, professor, existe ira santa? Eu diria que sim. A ira de Deus é uma ira santa. A ira de Jesus é uma ira santa, porque Deus e Jesus não têm natureza caída, não têm natureza pecaminosa. Em nós, a ira é uma manifestação da natureza pecaminosa, das obras da carne. É por isso que Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis. Como que diz assim, olha, tenha cuidado, porque se você estiver irado, você pode pecar, você pode exagerar na disciplina, você pode cometer coisas que não deveria cometer. Mas quando diz que Deus é cheio de furor, eu quero deixar bem claro isso aqui, que não significa dizer que nós devemos ter medo de Deus. Deus é cheio de furor. Não, Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Inclusive, um dos muitos nomes ou títulos atribuídos a Deus nas páginas da Bíblia é de Pai. Jesus ensinou os discípulos a orar assim, né? Pai nosso que estás nos céus. Deus quer que nós tenhamos temor, respeito, respeitemos a autoridade dele, possamos nos submeter à vontade dele, mas não que nós tenhamos medo de Deus, não. Temor sim, medo não. Mas quando o profeta Naum diz que Deus é cheio de ira, é para aquelas nações inimigas do povo de Deus.
é para aquelas que estão transgredindo as suas leis. Quando Naum diz que Deus é cheio de furor, é para aqueles que estão merecendo o castigo. Então observe, Deus é zeloso, Ele zela por aqueles que guardam os seus mandamentos, mas também Deus é cheio de ira. Deus é cheio de furor para aqueles que são merecedores de castigo, de juízo. E você sabe disso. Estudando a Bíblia Sagrada, estudando a mensagem dos profetas, nós vamos perceber isso muito claro nas páginas da Bíblia. Que Deus é longânimo, misericordioso, que Deus é amor, que perdoa, mas que Deus também exerce juízo. Era essa a mensagem de Naum, tanto para o povo de Israel quanto para os ninivitas. Então, eu posso dizer, para o povo de Israel, Deus era zeloso. Para os ninivitas, aquela nação inimiga do povo de Israel, Deus era cheio de furor, porque Deus iria puni-los, Deus iria castigá-los. Abre a tela mais uma vez, por gentileza. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O que é que significa Deus toma vingança? É que Deus pune, Deus castiga, né? Deus visita aqueles, Deus chama a prestação de contas aqueles que às vezes fazem coisas erradas, né? Aqueles que fazem as coisas erradas, que às vezes perseguem o povo de Deus. Esse era o sentido, que castiga muitas vezes o povo de Deus, que persegue o povo de Deus. É esse sentido que Deus chama a prestação de contas. Para este sim, Deus é cheio de furor. Abre a tela, por gentileza. O Senhor toma vingança, olha aí, contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então, essa mensagem aí é uma mensagem de repreensão para aqueles que são inimigos do povo de Deus, para o povo da Síria, que perseguia o povo de Deus, que eram inimigos do povo de Deus. Então, era uma mensagem para Israel, para Judá, Deus é zeloso, mas para as nações inimigas, quem é Deus? Deus toma vingança, Deus é cheio de furor, Deus toma vingança contra os seus adversários, Deus guarda a ira contra os seus inimigos, não é? E eu poderia citar vários exemplos aí, eu poderia citar o exemplo lá do Egito. Você lembra o que foi que Deus fez no Egito? Enviando as 10 pragas sobre o Egito e depois levando o exército de Faraó para destruir lá nas águas do Mar Vermelho. Você lembra de Senaqueribe, aquele homem que estava ameaçando invadir as terras de Judá? E Deus mandou só um anjo e matou 185 mil. Você lembra do que Deus fez com aqueles 3 povos que foram lutar contra o rei Josafá? Os amonitas, os edomitas e os da montanha de Seir, que amonitas, moabitas e edomitas, que os da montanha de Seir eram os edomitas. Capítulo 20 do 2º livro das Crônicas, que Deus pôs emboscadas e eles começaram a matar, destruir uns aos outros. Então, Deus pune, Deus castiga, Deus executa juízo. E essa mensagem, ela é atual, ela é contemporânea. Não é porque tem pessoas que às vezes começam a maltratar, perseguir, humilhar o povo de Deus, os servos de Deus. E eu quero lembrar que se você está maltratando, perseguindo, humilhando o povo de Deus, lembre-se disso, você está mexendo com a menina dos olhos de Deus. E Deus vai chamá-lo à prestação de contas. Então, às vezes, lá na faculdade, o aluno é perseguido. Por quê? Porque é crente, porque lê a Bíblia. E às vezes o professor fica ridicularizando do aluno, fazendo vergonha, não é assim? Às vezes é lá no trabalho, na empresa, que o servo de Deus às vezes é maltratado, é perseguido, é humilhado, não é assim? E às vezes o servo de Deus não vai lá para o Ministério do Trabalho. Poderia ir. Às vezes ele não vai procurar um advogado para entrar com uma ação trabalhista, não. Sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai orar. Vai lhe apresentar a Deus. E Deus, para aqueles que perseguem, para aqueles que estão perseguindo o seu povo, Deus é cheio de ira, Deus é cheio de furor. E não tenho dúvida disso. Deus chama
a prestação de contas. Né? E Deus tem várias formas de agir, não é? Tem várias maneiras. Eu não estou aqui para fazer medo a ninguém, não. Eu vou repetir o que eu já disse. Deus quer que nós o vejamos como um pai bondoso e amoroso. Deus quer que nós nos aproximemos dele assim, como um pai, como um filho que se chega a seu pai. É assim que Deus quer ser tratado. Mas para quem persegue o seu povo, para quem está oprimindo, quantos esposos, às vezes, que maltratam a sua esposa, que pratica violência, porque ela é uma serva de Deus, e às vezes ela não tem coragem de ir lá na delegacia, de dar um telefonema para o 190, mas ela antes de dormir vai orar, e vai te apresentar a Deus. Então é preciso tomar cuidado, porque Deus é zeloso para com o seu povo, e aqueles que maltratam, que perseguem, Deus é cheio de ira. Deus é vingativo, Deus toma a vingança, Deus chama a prestação de conta. É isso que é a palavra, não sou eu não, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é Deus falando através de Naum. Volta ao texto mais uma vez. Então Deus toma a vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Passa o texto, por gentileza, versículo de número 3. Aí ele vai dizer assim: o Senhor é tardio em irar-se. Ou seja, a ira de Deus, que é uma ira santa, não é como a ira humana, que às vezes o homem ira-se com facilidade. Às vezes o homem exagera na disciplina, na correção. Às vezes o homem perde o controle quando está cheio de ira. Deus não perde o controle, Deus não se precipita, Deus não toma atitude precipitada, Deus é tardio em irar-se. Mas ele é grande em força. O que significa isso, professor? Grande em força. Está dizendo ele é onipotente. Ele é grande em poder. E diz ainda que ao culpado não tem por inocente. Que coisa tremenda. Traz a tela, por gentileza. Deus é um justo juiz. Traz a tela, por favor. Deus é um justo juiz que o culpado não tem por inocente. Você sabe disso. Que nos tribunais humanos, muitas vezes o culpado é dado por inocente, seja lá por troca de favores, seja lá por troca de presentes, seja lá por ser uma pessoa influente na sociedade. Alguém vai lá e cancela a condenação, inocenta o culpado, seja lá por uma falha de um juiz. Pode acontecer que o juiz se precipitou numa sentença porque deu crédito a uma falsa testemunha, ou porque alguém anexou no processo um documento falso e ele foi talvez até enganado, mesmo sendo um homem experiente. Ele pode dar uma causa favorável a alguém que não merece, mas Deus, é impossível que Deus dê uma sentença favorável a alguém que não merece. Deus não tem um culpado por inocente, Deus não erra, Deus não se equivoca. Ninguém pode enganar a Deus com falsa testemunha ou falsos documentos. Ninguém pode comprar ou subornar o justo juiz. Abre a tela, por gentileza. Aí, Deus vai dizer através de Naum. Deus não se ira com facilidade, mas ele é poderoso, grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Aí diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Que coisa interessante. Talvez alguém pergunte: professor, o senhor pode me explicar melhor? O que significa isso? Deus tem o caminho na tormenta. Primeiro eu gostaria de dizer qual é a atitude do ser humano no meio de uma tormenta, de uma tempestade, de uma avalanche, não é? No meio de um fenômeno da natureza. Se alguém está numa viagem, numa estrada e começou a chover bastante, trovejar, relampejar, o que é que o ser humano faz? Vai procurar um lugar seguro para se abrigar, né? Vai parar o carro lá no posto, vai esperar passar aquela chuva, né? Para poder seguir a estrada com segurança. Se alguém está no campo, vai procurar se abrigar em algum lugar. Mas que coisa interessante. Deus vai dizer através de Naum que Deus tem caminho na tormenta. Que coisa interessante. Deus não vai se abrigar na tormenta, não. Deus tem um caminho. E há 3 verdades que nós podemos extrair desse texto. A primeira verdade é que Deus sabe como agir, Deus sabe como fazer.
Às vezes, no meio das tormentas, das tempestades, dos vendavais da vida, nós não sabemos para onde ir nem o que fazer. Você talvez já passou por isso. Talvez você já esteve no sentido figurado, eu estou me referindo, talvez você já enfrentou alguma tormenta na sua vida que você não soube o que fazer. Mas Deus sabe o que fazer. Deus sabe que caminho seguir, Deus sabe que rumo tomar, isso é o significado. Quando diz Deus tem o caminho na tormenta, Ele sabe o que fazer, sabe por onde ir, sabe como agir, sabe como proceder. Primeiro, Deus é Senhor, é soberano, Ele manda na tempestade, manda na tormenta, manda no vento, manda no mar, Deus manda em tudo, Deus é Senhor, é soberano. Então eu posso dizer que ter caminho na tormenta é que Deus sabe agir, Deus sabe como fazer. Em segundo lugar, é que Deus aproveita as circunstâncias. Deus aproveita as adversidades para a execução dos seus propósitos, para a execução dos seus objetivos. Você lembra, por exemplo, quando os hebreus que estavam saindo lá do Egito, que estavam alegres porque estavam caminhando para a terra de Canaã, mas quando eles ouviram o barulho dos carros de Faraó, quando eles viram a poeira subindo, o que foi que eles pensaram? Nós vamos morrer. Mas não era. Para os hebreus era uma tormenta, mas para Deus era um caminho que Deus criou na tormenta. Era uma oportunidade para punir aquele exército que maltratou os hebreus. Os hebreus não sabiam disso. Diante do mar, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, no sentido figurado, era uma tormenta para os hebreus, mas para Deus era uma oportunidade, era uma circunstância para punir o povo lá do Egito, para castigar o exército de Faraó. Então, quando a Bíblia diz que Deus tem um caminho na tormenta, é que Deus aproveita essas circunstâncias para a execução dos seus propósitos. Em terceiro lugar, Deus permite que sobrevenham as tempestades, as adversidades, as avalanches da vida, as tormentas da vida, para aperfeiçoar o nosso caráter, para trabalhar em nós, para nos moldar, para nos modelar. Então, se você está, quem sabe você esteja aí na tormenta, no vendaval, na luta, na prova, talvez esteja aí em um momento difícil, eu quero dizer para você nessa noite, com muita tranquilidade, com muita convicção, Deus tem o seu caminho na tormenta. Lembre-se disso, Deus sabe o que vai fazer, Deus tem o controle sobre todas as coisas, Deus aproveita dessas tormentas e dessas tempestades para a execução do seu propósito, e Deus aproveita para trabalhar no nosso caráter, na nossa vida, para nos tornar mais crentes, mais santos, mais fiéis a Ele, para termos mais experiência, mais intimidade, mais comunhão com Deus. Então, agradeça a Deus também pelas tormentas, porque são oportunidades para Deus trabalhar em nós, por nós e para nós. Volta ao texto mais uma vez. Então, Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e não só isso. Olha, eu disse aqui que Naum enaltece muito o poder de Deus, a grandeza de Deus. Aí Naum vai dizer assim, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olha, Deus é tão grande, traz a tela, que Naum vai dizer assim, as nuvens do céu, essas gigantescas nuvens, sabe o que é isso? Comparada à grandeza de Deus, é a poeira dos pés de Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo através de Naum ao povo de Judá? Por que é que vocês estão com medo dos ninivitas? Por que é que você está com medo da Assíria? Você sabe o tamanho do seu Deus? Sabe não? Faça o seguinte, dá uma olhadinha lá fora, sai da tua tenda, dá uma olhadinha lá fora, olhou, veja as nuvens, você olhou todas as nuvens, pronto. Sabe o que é isso? Eu vou comparar como se fosse poeira dos pés de Deus. Então não tenha medo não, era essa a mensagem que Deus estava transmitindo ao povo de Judá, para que eles não tivessem medo da Assíria e nem dos ninivitas. Passa o texto, por favor, versículo de número 4, aí ele continua dizendo assim, falando do poder de Deus, falando da onipotência de Deus, do controle que Deus tem de todas as coisas, do seu poder sobre a natureza, assim, Ele repreende o mar e o faz secar.
como que diz assim, quando ele quer, ele faz até o mar secar. Ele é capaz de esgotar todos os rios, de secar todos os rios. Ele é capaz de desfalecer Baçã e Carmelo, a flor do Líbano se murcha. Professor, me explique melhor, porque Baçã e Carmelo eram regiões muito férteis, de muito pasto para as ovelhas, para o gado. Os gados lá de Baçã, do Carmelo, né, eram aqueles mais gordos, porque havia muito pasto. Mas quando Deus quer, Deus seca, Deus murcha. Deus tem poder, tanto para criar como para destruir. É esse o sentido do texto. Deus manda na natureza, Deus manda em tudo. Deus estava dizendo através da ao povo de Judá, vocês estão com medo de quê? Se o Deus de vocês, o Deus de Israel, ele manda em tudo, ele manda no vento, no mar, ele manda nos rios, ele manda em tudo, ele tem poder tanto para criar como para destruir, não há por que temer. Era essa a mensagem de Naum, por isso que o nome dele significa conforto, né? O confortador. Pode passar o texto, por gentileza? Aí ele diz assim, diante da grandeza desse Deus, diante do seu poder, da sua soberania, os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem e a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e os que nele habitam. Ele está falando de quê? Poder de Deus. Quem são os ninivitas para você ter medo, se até os montes se derretem ante a sua presença? Quem são os ninivitas para que vocês estejam aí amedrontados ou que vocês estejam com medo por causa das suas ameaças? Pode passar o texto, por gentileza? Versículo de número 6. Ele continua dizendo, quem parará diante do seu furor? Furor de quem? De Deus. Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo e as rochas foram por ele derribadas, né? Então há vários exemplos da ira de Deus se manifestando contra os inimigos de Deus. É o mesmo Deus que mandou o dilúvio sobre a terra, que destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. É o mesmo Deus que agiu lá no Egito, destruindo o exército lá de Faraó. É o mesmo Deus, Deus é o mesmo, não mudou, continua o mesmo, então não há por que temer. Mas que coisa interessante, observe aí o contraste agora. Naum começa a dizer que Deus não tem o culpado por inocente, que Deus é cheio de ira, que Deus é cheio de furor, que os montes se derretem, que ele tem caminho na tormenta, na tempestade, como quem diz ao povo de Judá e de Jerusalém, confie, descanse, estejam quietos, tranquilos, sossegados, Deus vai agir. Aí veja o contraste agora, passa o texto, por favor. Aí no versículo 7 ele vai dizer assim, o Senhor é bom, Deus é bom, para quem? Para com Israel, para quem? Para com o seu povo, né? E a bondade de Deus, traz a tela, por gentileza. A bondade de Deus, traz a tela, por favor. Eu sou sincero em dizer que às vezes, por causa das lutas, das provas, dos vendavais, das aflições que enfrentamos, nós somos tentados a duvidar da bondade de Deus. Seja sincero. Quando nós estamos enfrentando os vendavais da vida, as lutas, as provas, as adversidades, as dificuldades, nós somos tentados a duvidar da bondade de Deus. Quer um exemplo disso? Se Deus é tão bom, por que minha mãe morreu? Por que meu pai está doente? Por que eu estou desempregado? Nós somos tentados a duvidar. Mas a bondade de Deus pode ser vista na história bíblica, na história dos homens, dos seres humanos, na nossa vida. A bondade de Deus é manifesta na criação de todas as coisas. Você já leu os 2 primeiros capítulos da Bíblia para perceber o que foi que Deus criou para que o homem habitasse? A terra, o jardim do Éden, esse lugar belíssimo, maravilhoso, para que o homem pudesse viver em paz com Deus, com o próximo, com a natureza. A bondade de Deus pode ser vista na criação de todas as coisas. A bondade de Deus é perceptível
no fato de ele nunca abandonar o homem, mesmo quando o homem peca, o homem transgride, Deus vai ao encontro do homem, Deus restaura, Deus restabelece, Deus dá outras oportunidades aos homens. A bondade de Deus pode ser vista na sua preservação de todas as coisas, o fato de Deus preservar, de Deus não ter destruído por completo essa criação. Quando houve necessidade, Deus puniu, como no dilúvio, mas Deus não destruiu por completo. Deus restaura, Deus restabelece outra aliança com Noé e a sua família. A bondade de Deus pode ser vista no plano salvador, salvífico, na salvação oferecida por Cristo na cruz do Calvário, que nos dá o direito de morar no céu com Deus no futuro. Então, não são provas, lutas e adversidades que devem prevalecer a nossa crença sobre a bondade de Deus. Enquanto eu estiver no mundo, eu estou sujeito a lutas, a provas, dificuldades, aflições, desemprego, a tantas intempéries, mas haverá um dia que nós estaremos com Deus no céu, onde nós estaremos livres de todos os pesares. Então eu não posso duvidar da bondade de Deus. Volta ao texto, por gentileza. Aí Naum vai dizer assim, olha, o Senhor é bom, mas não só isso, o que mais, Naum? Ele diz assim, uma fortaleza no dia da angústia. O que é uma fortaleza, professor? Aquele lugar forte, aquele lugar seguro, que você pode se abrigar, uma rocha. Vamos dar um exemplo aí, uma espécie assim de uma caverna, de um lugar seguro, que você pode estar refugiado, guardado, protegido. Não é isso que diz o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Esse é o sentido. Deus é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Embora essa mensagem tenha sido transmitida originalmente para o povo lá de Judá e de Jerusalém, para eles não duvidarem da bondade de Deus, para eles não duvidarem do poder de Deus, que Deus é uma fortaleza, né? E que Deus conhece os que confiam nele, mas essa palavra eu sei que tem um endereço certo também para nós hoje. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 8. Aí diz assim, e com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar. Agora é uma mensagem específica, agora para os ninivitas. Agora é uma mensagem para os ninivitas, olha aí, e com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Em outras palavras, Deus estava usando Naum para dizer assim, eu vou perseguir, eu vou julgar, eu vou punir esta nação, este povo. Passa o texto, por gentileza. Que pensais vós no Senhor? O que é que vocês estão pensando, ninivitas? O que é que vocês estão pensando aí, povo da Síria? Ele mesmo vos consumirá de todo. Olha aí, é Deus que vai lutar, é Deus que vai pelejar. Não se levantará por duas vezes a angústia. Não, não vai se levantar duas vezes, não. Passa o texto, por gentileza, versículo de número 10. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Sabe o que é que Deus está dizendo através de Naum? Os ninivitas serão consumidos como palha seca. Passe o texto, versículo 11. De ti sai um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Você sabe quem é esse conselheiro de Belial? Que esse conselheiro de Belial? Eu vou dizer, Senaqueribe. Aquele homem que foi afrontar o povo de Deus nos dias do rei Ezequias, que foi morto lá por um anjo do Senhor, que matou 185 mil. Versículo 12, o que é que Deus diz acerca de Senaqueribe e da Síria? Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará, eu te afligi, mas não te afligirei mais. É Deus dizendo assim, eu afligi o meu povo, permiti que o reino do norte fosse levado pela Síria, mas eu não vou permitir mais. Versículo 13, pode passar. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Isso ocorreu nos dias de Senaqueribe. Versículo 14, que é o último texto que vamos estudar hoje. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil.
Essa mensagem é uma mensagem de juízo, de castigo contra os ninivitas como o povo de Nínive. Deus está dizendo assim, olha, contra ti o Senhor deu ordem. Qual é a ordem? Que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro porque és vil. Olha a mensagem de juízo. A pergunta é, professor, será que essa profecia já se cumpriu? Vamos ver, passe a tela por gentileza. No final do século 7 a.C., a Babilônia havia se tornado uma potência lá na Mesopotâmia e no Oriente Médio. Em 626 a.C., o rei Nabopolassar percebeu que a Síria e seus governantes estavam em decadência. E em 616 a.C., juntamente com os medos, liderou uma invasão para a Síria. Juntos, Babilônia e os medos lutaram contra Nínive. A resistência foi feroz e durou 3 meses. A cidade de Nínive foi saqueada e o rei Sansariscum foi assassinado. Os assírios se reuniram e levantaram um novo rei, Assurbanipal II, que foi derrotado mais tarde em 609 a.C. Literalmente, a profecia de Naum cumpriu-se entre 609 e 612 a.C., ou 612 a 609, quando esses dois povos, a Babilônia e os medos, se uniram para vencer a Assíria e destruir a sua capital, que era a cidade de Nínive. A palavra de Deus se cumpriu mais uma vez e pode ser isso comprovado pela história.